O ar frio da manhã de setembro beliscou o rosto de Tiago Alves enquanto ele apressava o passo pela calçada irregular do bairro Esperança. As paredes grafitadas dos prédios pareciam curvar-se sobre ele, e o cheiro a café queimado e a cão molhado pairava familiar, mas hoje, de alguma forma, mais opressor. O colégio de São Lourenço, na linha de Cascais, esperava-o, um mundo à parte, separado por mais do que os 30 minutos de autocarro. Era um portal para um universo onde a sua pele escura e as suas roupas simples sem marca o assinalavam como um corpo estranho. Ao seu lado do Amélia, a mãe ajustou o lenço na cabeça, os olhos cansados, mas firmes. Juízo, meu filho, e não te esqueças do casaco, que à noite refresca. Um beijo rápido na testa dele, o cheiro dela lixívia e amor incondicional, e ela partiu para mais um dia de limpezas em casas que Tiago só imaginava. O autocarro, como sempre, ia apinhado. Tiago encolheu-se junto à janela, os fones nos ouvidos a debitar o rap crioulo que lhe dava uma armadura invisível. Observava os outros passageiros, as caras marcadas pela vida, o contraste com os rostos lisos e expectantes que encontraria no colégio. A chegada ao colégio de São Lourenço era sempre o momento mais difícil. O portão imponente parecia uma goela pronta a engoli-lo. Os jardins bem cuidados, os edifícios históricos impecavelmente mantidos, tudo gritava opulência e pertença, uma pertença que lhe era negada. Foi no corredor principal, com os seus painéis de azulejos do século XVIII a retratar cenas bucólicas, que o primeiro embate do dia aconteceu. Gonçalo Vasconcelos, 18 anos, capitão da equipa de rugby, cabelo loiro cortado à perfeição, olhos azuis como lascas de gelo, bloqueou-lhe o caminho. Atrás dele, o seu séquito habitual, Bernardo Berna Telles e Francisco Chico Guedes, ambos espelhando a arrogância do líder. Olha, olha, se não é o nosso gênio importado, a voz de Gonçalo pingava sarcasmo. Ainda não te fartaste de poluir o nosso ar, Alves? Tiago sentiu o sangue a fugir-lhe do rosto, o estômago a contrair-se. Baixou os olhos, murmurando um com licença quase inaudível. Ele não fala a nossa língua, Gonçalo, riu-se Berna. Acho que só percebe linguagem de selva. Os risos ecoaram pelo corredor. Tiago cerrou os punhos, a humilhação a queimar-lhe por dentro, mas engoliu a raiva, como sempre. Contornou-os e apressou-se para a sala de aula, o eco das suas gargalhadas a persegui-lo. Na sala, a professora de História, Dom Palmira, uma senhora perto da reforma com um ar permanentemente enfadado, fazia a chamada. Ao chegar ao nome de Tiago, hesitou. Tiago Alves. Presente? O tom dela, ligeiramente mais alto, a forma como o seu olhar o percorreu dos pés à cabeça, como se ele fosse uma peça exótica numa exposição, fê-lo encolher-se ainda mais na cadeira. Gonçalo, sentado 2 filas atrás, aproveitou. Presente e a dar cor à sala estoura. Mais risos abafados. Dom Palmira suspirou, mas não disse nada. O silêncio dela era uma facada tão dolorosa como as palavras de Gonçalo. Sofia Mendes, sentada na fila ao lado da de Tiago, perto da janela, observava tudo com uma expressão indecifrável. Era uma rapariga de cabelo castanho apanhado num rabo de cavalo desalinhado, roupas confortáveis que não gritavam marca e um olhar inteligente que parecia captar mais do que ela deixava transparecer. Os seus olhos encontraram os de Tiago por um instante, um brilho de seria compaixão? Mas ela desviou rapidamente o olhar para o caderno, rabiscando qualquer coisa com intensidade. A aula arrastou-se. Tiago tentava concentrar-se na matéria sobre a Revolução Liberal, mas a humilhação matinal ainda lhe fervilhava sob a pele. Sabia que era apenas o começo. Gonçalo não se contentaria com pouco. E assim foi. No intervalo, a sua mochila foi acidentalmente entornada, os livros e cadernos espalhando-se pelo chão sujo do pátio, sob os olhares divertidos do grupo de Gonçalo. Na cantina, encontrou um desenho grosseiro na sua bandeja, uma caricatura racista que lhe revirou o estômago. Ninguém via nada. Ninguém fazia nada. Ou se viam, escolhiam o silêncio cúmplice. Aquele dia, no entanto, algo diferente pairava no ar. A feira de ciências da escola estava marcada para a semana seguinte, e Tiago tinha-se dedicado de corpo e alma a um projeto sobre energias renováveis aplicadas a contextos urbanos de baixa renda, inspirado pela sua própria realidade no bairro Esperança. Era a sua oportunidade de mostrar algo mais do que a cor da sua pele ou as suas roupas modestas. Era a sua hipótese de ser visto. Gonçalo, cujo projeto era uma demonstração vistosa, mas superficial, de um drone comprado pelo pai, parecia particularmente irritado com o burburinho positivo que o trabalho de Tiago começava a gerar.
Entre alguns professores mais atentos, como o jovem e idealista professor Antunes, de Física. Gonçalo, cujo projeto era uma demonstração vistosa, mas superficial, de um drone comprado pelo pai, parecia particularmente irritado com o burburinho positivo que o trabalho de Tiago começava a gerar. Ouvi dizer que o Alves acha que vai ganhar a feira. Gonçalo comentou com Berna no balneário depois do treino de rugby, certificando-se de que Tiago, que se equipava num canto, ouvia. Coitadinho. Alguém precisa de o pôr no seu lugar, mostrar-lhe que há coisas que o dinheiro não compra, mas que o nosso compra. Tiago sentiu um arrepio de mau presságio. Aquele brilho nos olhos de Gonçalo não anunciava nada de bom. A semana que antecedeu a feira de ciências foi um crescendo de ansiedade para Tiago. Ele redobrou os cuidados, tentando evitar Gonçalo e o seu grupo, mas era como tentar evitar a própria sombra. Os comentários tornaram-se mais agressivos, as brincadeiras mais ousadas. Uma manhã, encontrou a roda da sua bicicleta, o seu único meio de transporte para além do autocarro, vazia. Noutra, o seu cacifo apareceu misteriosamente trancado, obrigando-o a pedir ajuda a um funcionário e a chegar atrasado a uma aula importante. O professor Antunes, percebendo a tensão, tentou intervir discretamente, elogiando o projeto de Tiago em voz alta na sala de aula, olhando significativamente para Gonçalo. Mas a influência da família Vasconcelos era um escudo poderoso e o jovem professor sabia que pisava em terreno perigoso. Dona Amélia notava a angústia crescente do filho. Que se passa, Tiago? Andas tão calado, meu amor. Não é nada, mãe. Coisas da escola, ele desconversava, não querendo sobrecarregá-la com seus problemas. Ela já carregava o mundo nos ombros. O projeto de Tiago era a sua pequena ilha de esperança. Uma maquete detalhada do bairro Esperança, com miniaturas de painéis solares e turbinas eólicas engenhosamente adaptadas, demonstrava como a sustentabilidade podia ser implementada em comunidades desfavorecidas. Era mais do que ciência. Era uma declaração. Na véspera da feira, Tiago ficou até tarde na escola, a ultimar os pormenores. O professor Antunes deu-lhe a chave da sala de ciências para que ele pudesse guardar o projeto em segurança. Ao sair, já noite escura, sentiu um arrepio ao passar pelo corredor principal, agora vazio e silencioso. A sensação de estar a ser observado era palpável. Apressou o passo. A manhã da feira de ciências amanheceu cinzenta e úmida, um espelho do estado de espírito de Tiago. Ao chegar à escola, o seu coração batia descompassado. Dirigiu-se à sala de ciências, a chave a tremer ligeiramente na sua mão. Abriu a porta e o mundo pareceu desabar. O seu projeto estava destruído. A maquete do bairro Esperança, esmagada. Os pequenos painéis solares partidos. As turbinas eólicas retorcidas. E sobre os destroços, grafitado com tinta vermelha e agressiva, um insulto racial particularmente vil e a frase "lixo no seu lugar". Tiago ficou paralisado, o ar a faltar-lhe nos pulmões. A dor era física, uma pontada aguda no peito. Anos de humilhações acumuladas, de raiva engolida, de esperanças esmagadas, vieram à tona numa onda avassaladora. E então ouviu o som. Um riso abafado vindo do corredor. Gonçalo estava encostado à ombreira da porta oposta, o telemóvel na mão, a filmar. Berna e Chico flanqueavam-no, sorrisos cruéis nos rostos. "Que pena, Alves", disse Gonçalo, a voz a transbordar de falsa compaixão. "Parece que o teu bairro de lata não aguentou a pressão. Talvez devesses ter feito um projeto sobre bananas. Teria mais a ver contigo." O vídeo da desolação de Tiago, da sua cara pálida de choque e dor, do seu projeto destruído, começou a circular pela escola minutos depois, via grupos de WhatsApp e Instagram. Os comentários eram uma mistura de escárnio e indiferença e, de alguns poucos, choque silencioso. Tiago sentou-se no chão frio da sala de ciências, no meio dos destroços da sua esperança, e pela primeira vez em muito tempo não lutou contra as lágrimas. Mas por baixo da dor, uma nova sensação começava a borbulhar, uma raiva fria, calculista, uma resolução. Eles tinham ido longe demais. Aquilo não ia ficar assim. O miúdo assustado que engolia em seco e baixava a cabeça tinha acabado de morrer ali, no meio daquele lixo simbólico. Em casa, nessa noite, Tiago não comeu. Dona Amélia encontrou-o sentado na escuridão do seu quarto, a olhar para o vazio. Ela não perguntou. Apenas se sentou ao lado dele, pousou a mão calejada no seu ombro e ficou ali, em silêncio. O seu silêncio, ao contrário do da escola, era de conforto, de força partilhada. "Eles não vão ganhar, mãe", Tiago disse finalmente, a voz rouca. Dona Amélia apertou-lhe o ombro. "Eu sei que não, meu filho. Eu sei." Nos dias que se seguiram, Tiago mudou.
A tristeza deu lugar a uma observação intensa, quase febril. Ele via Gonçalo apavonear-se pela escola, ainda mais arrogante depois da sua vitória. Via os seus seguidores a imitá-lo. Via a indiferença da maioria. Mas, mais importante, começou a ver as fissuras. Gonçalo era um bully, mas era também um cobarde. Precisava da aprovação constante do pai, um homem poderoso e implacável que exigia perfeição. Precisava da admiração dos seus pares. A sua popularidade era construída sobre o medo e ostentação, não sobre respeito genuíno. As suas amizades eram transacionais. Sofia Mendes abordou-o discretamente no final de uma aula. Tiago, começou ela hesitante, aquilo que fizeram foi horrível. Tiago olhou-a surpreendido. Era a primeira pessoa, além da sua mãe e do professor Antunes, que lhe tinha expressado a sua revolta e frustração em privado, a dirigir-lhe uma palavra de genuína simpatia. Eu sei quem foi, disse Tiago, a voz surpreendentemente firme. Sofia sentiu. Todos sabemos, mas ninguém faz nada. Havia uma frustração na voz dela que espelhava a dele. Eu tenho acesso a algumas coisas na rede da escola. Faço voluntariado na biblioteca, ajudo com o sistema. Se precisares de... não sei, encontrar alguma informação. Ela não terminou a frase, mas o significado era claro. Uma aliança improvável começava a formar-se. Tiago, o estratega silencioso. Sofia, a hacker discreta. A sua primeira investigação foi sobre os hábitos online de Gonçalo e do seu grupo. Descobriram grupos de mensagens privadas onde o racismo e a crueldade eram ainda mais explícitos, onde planeavam as suas brincadeiras, onde gozavam com as suas vítimas. Tiago começou a usar um telemóvel antigo, sem cartão SIM, ligado apenas ao Wi-Fi da escola ou de locais públicos para gravar discretamente algumas das conversas mais comprometedoras de Gonçalo quando este se exibia nos corredores ou no pátio. A primeira oportunidade para uma pequena retaliação surgiu quando Gonçalo se gabou de ter comprado um trabalho de filosofia particularmente complexo. Tiago, com uma dica de Sofia sobre qual o aluno mais desesperado por dinheiro que provavelmente o teria vendido, conseguiu anonimamente fazer chegar essa informação ao professor de filosofia, juntamente com uma prova subtil. Gonçalo apanhou uma reprimenda e uma nota negativa, o que o deixou furioso e desconfiado, mas sem saber de onde viera o golpe. Pequenas vitórias como esta começaram a minar a aura de intocabilidade de Gonçalo. Tiago e Sofia operavam nas sombras, dois fantasmas na máquina de uma escola que preferia ignorar os seus podres. Sofia, com a sua inteligência discreta, tornou-se os olhos e ouvidos de Tiago em lugares onde ele não podia estar. Descobriu que Berna, um dos principais acólitos de Gonçalo, tinha uma paixão secreta por uma rapariga que Gonçalo também cobiçava e frequentemente ridicularizava Berna por causa disso nas suas costas. Um áudio anônimo dessa troça, habilmente editado por Tiago para não revelar a fonte, chegou aos ouvidos de Berna. A lealdade no grupo de Gonçalo começou a fraquejar. Gonçalo sentia que o chão lhe fugia debaixo dos pés. A sua arrogância transformava-se em paranoia. Quem estaria a minar a sua autoridade? Desconfiava de todos, até dos seus amigos mais próximos. Tornou-se mais errático, mais abertamente agressivo, o que só servia para alienar mais pessoas. Numa aula de educação física, tentou deliberadamente lesionar um colega mais fraco que tinha rido de uma das suas piadas falhadas. A intervenção de um professor mais vigilante, alertado anonimamente por Sofia, impediu o pior, mas o incidente manchou ainda mais a imagem de líder carismático que Gonçalo tentava projetar. Tiago, por outro lado, ganhava uma nova confiança. Continuava a ser discreto, mas já não andava de cabeça baixa. O seu olhar era direto, analítico. Ele sabia que a verdadeira batalha não seria ganha com confrontos físicos, onde estaria sempre em desvantagem, mas sim com a exposição da verdade, no momento e local certos. A gala anual do Colégio de São Lourenço aproximava-se. Era o evento social mais importante do ano, uma montra de riqueza e influência, onde pais, alunos e professores se misturavam num ambiente de falsa camaradagem. O pai de Gonçalo, o Dr. Vasco Vasconcelos, era um dos principais patrocinadores e faria um discurso. Gonçalo, como jovem promessa e futuro líder, também teria um papel de destaque, apresentando os prémios de mérito académico e desportivo. Era o palco perfeito. Tiago e Sofia trabalharam febrilmente nas semanas que antecederam a gala. O dossiê digital contra Gonçalo crescia. Vídeos de bullying, capturas de ecrã de mensagens racistas, áudios de ameaças.
Sofia, usando as suas habilidades informáticas, conseguiu obter testemunhos escritos anónimos de outras vítimas de Gonçalo, alunos que tinham sofrido em silêncio durante anos. Ela também descobriu uma vulnerabilidade no sistema audiovisual que seria usado para as apresentações na gala. É arriscado, Tiago, disse Sofia, alguns dias antes do evento, os olhos brilhantes de uma mistura de medo e excitação. Se formos apanhados... Eu sei, respondeu Tiago, a voz calma. Mas é a nossa melhor hipótese. Ele precisa de ser exposto onde mais lhe dói, na frente daquelas pessoas todas que ele quer impressionar. Na frente do pai dele. A noite da gala chegou, envolta num brilho de expectativa e ostentação. O salão nobre do colégio, um antigo picadeiro real convertido, estava decorado com arranjos florais exuberantes e candelabros de cristal. Homens em fatos caros e mulheres em vestidos de noite circulavam com taças de champanhe na mão. Tiago e Sofia, vestidos com as suas melhores roupas, que ainda assim contrastavam com o luxo circundante, sentiam-se como intrusos, mas a sua determinação era palpável. Sofia tinha conseguido infiltrar-se na equipa técnica audiovisual como voluntária, uma tarefa aparentemente menor que lhe dava acesso crucial aos controlos. Tiago ficaria na plateia, observando, o coração a bater como um tambor contra as costelas. O Dr. Vasconcelos fez o seu discurso, elogiando os valores tradicionais do colégio e a excelência da sua prole. Depois chegou a vez de Gonçalo. Ele subiu ao palco, confiante, o sorriso arrogante firmemente no lugar. Começou a falar sobre liderança, sobre o futuro, sobre os privilégios de estudar numa instituição como aquela. A sua voz ecoava pelo salão. Era o momento. Sofia, escondida na cabine de controlo, respirou fundo e inseriu a pendrive no computador. Com alguns cliques, o ecrã gigante atrás de Gonçalo, que deveria exibir o logótipo do colégio, ficou preto por um instante. Um murmúrio percorreu a audiência. Gonçalo hesitou no seu discurso, olhando para trás, confuso. E então, o ecrã ganhou vida. Primeiro, o vídeo da vandalização do projeto de Tiago, a imagem dos destroços, o insulto racista pintado a vermelho, a cara de choque e dor de Tiago. Um suspiro coletivo ecoou pelo salão. Gonçalo ficou branco como cal. Tentou continuar a falar, mas a sua voz falhou. Depois, uma sucessão de imagens e áudios, capturas de ecrã das mensagens racistas de Gonçalo e do seu grupo, um áudio onde ele ameaçava um aluno mais novo, outro onde se gabava de ter comprado um exame. Por fim, frases curtas, testemunhos anónimos de outras vítimas apareciam no ecrã, escritas em letras brancas sobre um fundo preto. Ele chamou-me nomes que não consigo repetir. Ele fez da minha vida um inferno. Eu tinha medo de vir à escola por causa dele. O silêncio no salão era agora pesado, opressor. Todos os olhares estavam cravados em Gonçalo, que tremia visivelmente no palco. O Dr. Vasconcelos estava de pé, o rosto uma máscara de fúria e incredulidade. Gonçalo tentou balbuciar uma negação. Isto é uma montagem, uma mentira! É ele! Gritou, apontando cegamente para a audiência, na direção onde sabia que Tiago estaria. É aquele preto que está a tentar destruir-me. O insulto racista, proferido em pânico e desespero perante centenas de testemunhas, foi o último prego no seu caixão. Ninguém riu. Desta vez o silêncio era de condenação. A diretora do colégio, uma mulher habitualmente diplomática e avessa a confrontos com pais influentes, subiu apressadamente ao palco. Com uma voz tensa, mas firme, pediu desculpa pelo incidente lamentável e anunciou que seria aberta uma investigação rigorosa. A segurança do evento aproximou-se discretamente de Gonçalo, que parecia ter encolhido sob o peso dos olhares. Tiago, no meio da multidão, não sentiu o triunfo exultante que imaginara. Sentiu, sim, um alívio profundo, como se um peso enorme lhe tivesse sido retirado dos ombros. Viu Sofia, na penumbra da lateral do salão, dar-lhe um pequeno e discreto aceno de cabeça. Um sorriso cansado, mas genuíno, brotou nos lábios dele. Nos dias que se seguiram à gala, o Colégio de São Lourenço foi abalado até aos seus alicerces. O escândalo era o único tópico de conversa nos corredores, nas salas de professores e até nos jantares da alta sociedade lisboeta. A família Vasconcelos, habituada a mover-se nos círculos do poder com uma aura de respeitabilidade intocável, viu-se no centro de uma tempestade mediática que nem os seus advogados caros conseguiam abafar completamente. Gonçalo foi suspenso preventivamente. A investigação rigorosa prometida pela diretora, pressionada pela atenção pública e pela indignação de alguns pais e professores, incluindo o professor Antunes, que finalmente se sentiu seguro para falar abertamente,
avançou com uma celeridade pouco comum. Os testemunhos anônimos, agora encorajados pela queda de Gonçalo, multiplicaram-se. Os seus antigos amigos, Berna e Chico, apressaram-se a distanciar-se dele, temendo serem arrastados pela onda de descrédito. A solidão de Gonçalo era agora tão palpável como a sua arrogância anterior. Para Tiago, a vida na escola transformou-se. O medo constante deu lugar a uma cautela observadora. Alguns alunos que antes o ignoravam ou participavam passivamente no seu tormento, agora aproximavam-se com um respeito hesitante, ou pelo menos com uma nova curiosidade. Outros, os que ainda orbitavam a esfera de influência dos Vasconcelos, olhavam-no com uma hostilidade velada, mas já não se atreviam a confrontá-lo abertamente. Ele não se tornara popular, nem era esse o seu objetivo. Mas deixara de ser invisível, deixara de ser o alvo fácil. Ninguém suspeitou oficialmente de Tiago ou Sofia como os arquitetos da exposição. Havia rumores, claro. Alguns apontavam para um grupo de alunos mais velhos, ativistas, outros para um professor revoltado. A discrição com que tinham operado protegera-os. Sofia e Tiago partilhavam agora uma cumplicidade silenciosa. Encontravam-se na biblioteca, já não para planear, mas para conversar sobre livros, música ou simplesmente sobre as banalidades do dia-a-dia escolar que antes lhes pareciam inatingíveis. «Achas que ele vai ser expulso?» perguntou Sofia, numa dessas tardes, enquanto folheava um livro de fotografia. Tiago encolheu os ombros. «Não sei. O dinheiro do pai dele ainda fala muito alto. Mas mesmo que não seja expulso, nada vai voltar a ser como antes para ele.» E isso, para Tiago, era uma forma de justiça. A reputação de Gonçalo, a sua arma mais poderosa, estava em estilhaços. E Tiago tinha razão. Gonçalo não foi expulso. Após semanas de reuniões à porta fechada, de pressões e contrapressões, a direção do colégio optou por uma suspensão prolongada e a obrigação de frequentar sessões de aconselhamento e sensibilização para a diversidade. Uma solução que cheirava a compromisso, a uma tentativa de apaziguar todas as partes sem alienar completamente uma família poderosa. Alguns viram nisso uma vitória da impunidade. Mas Tiago via de forma diferente. A verdadeira punição de Gonçalo não viria da escola, mas do ostracismo social que ele próprio semeara. O rei estava nu e todos tinham visto. No bairro Esperança, a vida de Tiago também encontrou um novo ritmo. A leveza que sentia era visível. Dona Amélia via o filho sorrir mais, a postura mais direita, o olhar mais brilhante. Ela nunca lhe perguntou os detalhes do que acontecera, mas o seu coração de mãe sabia que ele tinha travado uma batalha importante e saíra dela mais forte. Um sábado à tarde, Tiago estava a ajudar a organizar uns livros no pequeno centro comunitário do bairro. Um espaço vibrante que oferecia apoio escolar e atividades culturais aos jovens locais. Sofia apareceu de surpresa. Trazia consigo uma caixa de bolos e um ar determinado. «Pensei que podíamos começar aquele projeto de que falámos», disse ela, referindo-se a uma ideia que tinham tido de criar um grupo de apoio online anónimo para vítimas de bullying na escola, um espaço seguro para partilhar experiências e encontrar solidariedade. Tiago sorriu. «Acho uma ótima ideia.» Enquanto trabalhavam juntos no computador do centro comunitário, rodeados pelo barulho alegre das crianças do bairro, Tiago sentiu uma paz que há muito não experimentava. A luta contra Gonçalo tinha sido desgastante, mas ensinara-lhe o valor da sua própria voz, da sua inteligência, da sua resiliência. Ensinara-lhe que, mesmo nas sombras da opressão, era possível encontrar luz, encontrar aliados, encontrar força. A escola nunca mais seria um paraíso para Tiago. O racismo e o classismo eram ervas daninhas com raízes demasiado profundas para serem arrancadas por um único ato de coragem. Mas ele já não era o mesmo. O medo dera lugar a uma vigilância astuta, a passividade a uma agência tranquila. No final do ano letivo, durante a cerimônia de entrega de diplomas, o nome de Gonçalo Vasconcelos foi chamado. Ele subiu ao palco para receber o seu certificado, a sombra do rapaz arrogante que fora, o olhar a evitar o da plateia. Os aplausos foram escassos, protocolares. Quando o nome de Tiago Alves foi anunciado, um aplauso mais caloroso, mais genuíno, ecoou pelo salão. Ele caminhou de cabeça erguida, o diploma na mão, um símbolo não apenas de conclusão acadêmica, mas de uma vitória pessoal muito mais significativa. Ao descer do palco, seu olhar cruzou-se com o de Sofia. Ela sorriu-lhe, um sorriso cúmplice e orgulhoso. O futuro ainda era um livro em branco, com desafios e incertezas. Mas Tiago Alves sabia, com uma certeza que lhe aquecia a alma, que tinha a caneta na mão.
e estava pronto para escrever a sua própria história. Os meses de verão passaram com uma leveza inesperada para Tiago. Sem a pressão diária do Colégio de São Lourenço, ele redescobriu pequenos prazeres. Os jogos de futebol improvisados com os miúdos do bairro Esperança, as longas conversas com a mãe ao final do dia, a música que agora soava mais a celebração do que a refúgio. Continuou a encontrar-se com Sofia. A amizade deles, forjada na adversidade, aprofundara-se. Juntos deram os primeiros passos no projeto do grupo de apoio online, criando uma plataforma simples, mas segura, onde outros jovens poderiam partilhar as suas histórias e encontrar solidariedade. No entanto, a sombra de Gonçalo e que acontecera não se dissipara completamente. Tiago sabia que o sistema que permitira o comportamento de Gonçalo durante tanto tempo continuava, em grande parte, intacto. O dinheiro e a influência da família Vasconcelos ainda eram uma força poderosa em Lisboa. No início de setembro, com o novo ano letivo a aproximar-se, Tiago recebeu uma carta. Era do Colégio de São Lourenço. O seu coração afundou-se por um momento, temendo o pior. Mas a carta continha uma surpresa. Um convite para participar num novo Conselho de Alunos para a Inclusão e o Respeito. Uma iniciativa da direção para tentar melhorar o ambiente escolar após o escândalo. A sua nomeação, soube mais tarde, fora fortemente defendida pelo professor Antunes e, surpreendentemente, por um grupo de pais que se tinham manifestado após a gala. A decisão não foi fácil. Voltar àquele ambiente, mesmo que numa nova função, trazia de volta memórias dolorosas. Mas Sofia, com o seu pragmatismo habitual, colocou as coisas em perspectiva. É uma oportunidade, Tiago, de mudar as coisas por dentro. A tua voz agora conta. Ele aceitou. As primeiras reuniões do Conselho foram tensas. Havia ceticismo, alguma resistência velada por parte de alunos e até de alguns professores mais conservadores. Mas Tiago, com a sua calma recém-adquirida e a sua capacidade de argumentação ponderada, começou a fazer-se ouvir. Falou da sua experiência, não com rancor, mas com a autoridade de quem viveu a opressão na pele. Propôs medidas concretas. Workshops sobre racismo e bullying, canais de denúncia mais eficazes e anónimos, a promoção de uma maior diversidade curricular. Gonçalo Vasconcelos não voltou ao Colégio de São Lourenço. A família, discretamente, transferiu-o para uma escola privada na Suíça, longe dos olhares curiosos e dos sussurros condenatórios. Para alguns, era mais uma prova da sua impunidade. Para Tiago, era a confirmação de que a sua vitória não fora em vão. Gonçalo fora exilado do seu próprio reino. Um dia, no final de uma reunião do Conselho, a diretora do colégio, Dr. Alçada, uma mulher que Tiago sempre vira como distante e alinhada com as elites, chamou-o ao seu gabinete. Tiago, começou ela, o tom formal, mas com um laivo de algo que se assemelhava a respeito. Queria agradecer-lhe pela sua coragem e pela sua integridade. Ela hesitou. O que aconteceu no ano passado foi uma mancha nesta instituição, e embora o método de exposição não tenha sido convencional, o resultado foi a necessidade de olharmos para dentro, de mudarmos. Tiago assentiu, processando as palavras dela. Não era um pedido de desculpas direto, mas era um reconhecimento. Ainda temos um longo caminho pela frente, continuou a diretora, mas acredito que com jovens como você e a Sofia, podemos tornar este colégio num lugar verdadeiramente inclusivo. Ao sair do gabinete, Tiago sentiu um misto de emoções. A ferida ainda estava lá, mas já não doía com a mesma intensidade. Transformara-se numa cicatriz, um lembrete da batalha travada e da força encontrada. O trabalho no Conselho era desafiante, muitas vezes frustrante. Havia dias em que parecia que estava a lutar contra moinhos de vento. Mas ele não desistia. Tinha a voz de Sofia ao seu lado, o apoio silencioso da mãe e a memória viva do que significava ser silenciado. Numa tarde de primavera, quase um ano após a gala, Tiago estava no pátio da escola. O sol aquecia-lhe o rosto. Observava os alunos mais novos, uma mistura de etnias e origens sociais ligeiramente mais diversificada do que quando ele chegara. Havia menos tensão no ar, mais sorrisos. Não era perfeito. O preconceito não se erradicava por decreto. Mas havia uma diferença. Sofia aproximou-se, um panfleto na mão. Olha isto. O nosso grupo de apoio online já tem mais de 100 utilizadores registados. E recebemos um e-mail de um aluno de outra escola a perguntar como podem criar algo parecido. Tiago sorriu, um sorriso genuíno que lhe iluminava o rosto. Isso é bom. Muito bom. Ele olhou em volta. Para os edifícios imponentes do colégio, para os rostos dos seus colegas. O medo desaparecera, substituído por um sentido de propósito.
A sua caçada a Gonçalo terminara, mas uma nova jornada começara. A de construir pontes, de desafiar injustiças, de usar a sua voz não para destruir, mas para criar. Sabia que haveria outros Gonçalos no seu caminho, outras formas de discriminação, outros desafios. Mas agora, Tiago Alves não estava sozinho. E mais importante, sabia quem era e do que era capaz. O rapaz que fora forçado a lutar pela sua dignidade nos corredores sombrios de um colégio de elite, tornara-se, à sua maneira, um farol de esperança. E essa era a sua maior vitória. Os anos seguintes viram Tiago a consolidar o seu papel inesperado como agente de mudança. A plataforma online que ele e Sofia criaram tornou-se uma referência, expandindo-se para além dos muros do Colégio de São Lourenço, servindo de modelo para outras escolas em Lisboa e até noutras cidades do país. Recebiam mensagens de jovens que, inspirados pela sua história, que circulava discretamente sem nomes, mas com a força do exemplo, encontravam coragem para denunciar situações de bullying e discriminação. Tiago nunca mais se sentiu invisível. A sua presença no Conselho de Alunos, inicialmente vista com desconfiança por alguns, tornou-se indispensável. A sua capacidade de articular as preocupações dos alunos minoritários, a sua insistência calma mas firme na necessidade de políticas de inclusão mais robustas, começaram a dar frutos. O colégio implementou um currículo mais diversificado, que incluía autores e perspectivas não europeias, e estabeleceu um protocolo claro para lidar com queixas de discriminação, com consequências reais para os infratores, independentemente do estatuto social das suas famílias. Não era uma utopia. As tensões sociais e raciais não se evaporaram. Havia ainda incidentes, comentários infelizes, tentativas de minimizar a importância das questões levantadas. Mas a diferença era que agora havia um espaço para o debate, para a responsabilização. A cultura do silêncio cúmplice fora abalada. Depois de terminar o secundário com notas excelentes, Tiago ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. A escolha pareceu natural. A sua luta pessoal contra a injustiça despertara nele um desejo de compreender e manejar as ferramentas do sistema para o tornar mais equitativo. Sofia seguiu para a comunicação social, com o objetivo de usar o poder dos média para dar voz aos marginalizados. A sua amizade permaneceu um pilar na vida de ambos. Ocasionalmente, o nome de Gonçalo Vasconcelos surgia em conversas ou em notícias da secção social dos jornais. Tinha regressado da Suíça, tentava reconstruir uma imagem pública, envolvia-se em projetos de caridade vistosos. Mas a mancha do escândalo da gala nunca o abandonou completamente. Havia sempre um olhar de soslaio, uma hesitação antes de um aperto de mão. A sua arrogância fora substituída por uma cautela tensa. O poder da sua família ainda lhe abria portas, mas o respeito genuíno era algo que o dinheiro não podia comprar de volta. Tiago não sentia prazer na sua desgraça. Apenas uma constatação fria de que as ações têm consequências, mesmo para os privilegiados. Numa noite fria de inverno, anos mais tarde, Tiago, agora um jovem advogado a iniciar a sua carreira num escritório que defendia causas sociais, encontrou-se inesperadamente com Gonçalo num evento de uma ONG. Gonçalo estava visivelmente desconfortável. Aproximou-se de Tiago, a hesitação a marcar-lhe os traços. Alves, disse ele, a voz mais baixa do que Tiago se lembrava. Eu queria dizer aquilo que aconteceu na escola. Eu fui um idiota. Pior que isso. Tiago olhou nos olhos. Viu um homem diferente daquele rapaz cruel e arrogante. Viu alguém que talvez tivesse aprendido alguma coisa com a sua queda. Sim, foste, respondeu Tiago, a voz neutra, sem acusação, mas também sem falsa camaradagem. Houve um silêncio tenso. Eu lamento, murmurou Gonçalo, finalmente. De verdade. Tiago assentiu lentamente. Eu sei que lamentas agora, Vasconcelos. Espero que esse lamento signifique alguma coisa nas tuas ações futuras. Não houve mais palavras. Gonçalo afastou-se e Tiago continuou a sua noite. O pedido de desculpas, tardio e talvez imperfeito, não apagava o passado, mas fechava um ciclo. A caça terminara há muito tempo. O que restava era a longa e contínua tarefa de construir um mundo onde menos Tiagos tivessem de lutar batalhas tão duras para simplesmente serem vistos e respeitados. Ele pensou em Sofia, agora uma jornalista de investigação que já começava a fazer nome. Pensou na sua mãe, Dó Amélia, cujo sacrifício silencioso lhe dera a base para tudo. Pensou nos jovens anónimos que usavam a plataforma online que ele ajudara a criar, encontrando força uns nos outros.
A sua própria história, a do miúdo negro do bairro Esperança que enfrentara o bully privilegiado do colégio de elite, não era apenas uma história de sobrevivência pessoal. Tornara-se, sem que ele o planeasse, uma pequena semente de mudança. E enquanto caminhava pela noite lisboeta, o ar frio a contrastar com o calor da sua determinação, Tiago Alves sabia que essa semente, com cuidado e persistência, poderia um dia florescer num jardim de maior justiça e igualdade. A sua jornada estava longe de terminar. Estava, na verdade, apenas a começar. A carreira de Tiago como advogado rapidamente se definiu pela defesa intransigente dos direitos humanos e pela luta contra a discriminação sistémica. Ele não escolhia os casos fáceis, nem os mais lucrativos. Representava imigrantes em risco de deportação, vítimas de violência policial nos bairros periféricos, trabalhadores explorados. Cada caso era uma nova batalha, uma nova iteração da sua luta pessoal no Colégio de São Lourenço, agora travada em tribunais e gabinetes ministeriais. Sofia, por seu lado, usava sua plataforma como jornalista para investigar e expor as injustiças que Tiago combatia nos tribunais. As suas reportagens, incisivas e bem documentadas, muitas vezes forneciam o contexto público e a pressão mediática necessários para que os casos de Tiago tivessem uma hipótese de sucesso contra adversários poderosos. Era uma equipa formidável, cada um na sua trincheira, mas com o mesmo objetivo. O Conselho de Alunos para a Inclusão e o Respeito no Colégio de São Lourenço continuava a existir, um legado da sua passagem por lá. Tiago, por vezes, era convidado a dar palestras, a partilhar a sua experiência, sempre de forma anónima, em relação aos detalhes específicos do seu confronto com Gonçalo, mas com uma mensagem clara sobre a importância da resiliência e da ação contra o preconceito. Ver a nova geração de alunos mais conscientes e mucker enchia-o de uma esperança cautelosa. Dona Amélia, agora com mais tempo para si, depois de Tiago ter insistido que ela reduzisse o número de casas que limpava, tornara-se uma voz ativa na Associação de Moradores do Bairro Esperança. Inspirada pela coragem do filho, descobrira a sua própria força para lutar por melhores condições de vida para a sua comunidade. Numa tarde de outono, Tiago estava no seu pequeno escritório, debruçado sobre os papéis de um caso particularmente difícil. Uma jovem negra, estudante universitária, acusada injustamente de um pequeno delito, num claro caso de perfilamento racial. A frustração apertava-lhe o peito. Parecia que, por mais que se avançasse, as raízes do preconceito eram teimosas, sempre prontas a rebentar de novo. O telemóvel tocou. Era Sofia. "Tenho algo para ti", disse ela, a voz excitada. "Lembras-te daquele empreiteiro manhoso que anda a explorar os trabalhadores imigrantes nas obras da Margem Sul? Aquele que parecia intocável." "Lembro-me", respondeu Tiago, o interesse a despertar. "Acho que encontrei o fio à meada. Documentos, testemunhos, o suficiente para o enterrar." "E adivinha quem é um dos principais investidores por detrás da empresa de fachada dele?" Tiago esperou. Um certo Vasco Vasconcelos. O nome pairou no ar por um momento. O pai de Gonçalo. O homem que personificava o poder e a influência que Tiago tanto lutara para desafiar. Um sorriso lento desenhou-se nos lábios de Tiago. Não era um sorriso de vingança, mas de justiça poética. A luta continuava, e os adversários, por vezes, eram os mesmos, apenas com novas roupagens. "Manda-me tudo o que tens, Sofia", disse ele, a sua voz agora firme, a antiga chama da determinação a arder intensamente. "Acho que temos um caso." Desligou o telefone e olhou pela janela do seu escritório. As luzes de Lisboa começavam a acender-se, uma tapeçaria de promessas e desafios. A sua jornada, iniciada nos corredores hostis de um colégio de elite, levara-o a este ponto. Já não era apenas sobre a sua própria dor, a sua própria luta. Era sobre algo maior. A caça nunca terminara realmente. Apenas mudara de forma, de arena. E Tiago Alves, o rapaz do bairro Esperança, que aprendera a transformar a dor em força, estava mais pronto do que nunca. A sua voz, antes silenciada, ecoava agora nos tribunais, nos artigos de jornal, nas vidas que tocava. E essa voz, ele sabia, era a sua arma mais poderosa na construção de um futuro onde menos caçadas fossem necessárias.